Olá, muito bom dia, graça e a paz de Jesus seja mais uma vez com a sua vida, nesse dia todo especial que o Senhor concedeu a mim e a você. Que Jesus seja presente de uma maneira toda especial na sua vida, na sua casa, no lugar onde você estiver, talvez num tempo de lazer, talvez no seu trabalho, mas o fato é que, independente do lugar ou do momento que estejamos vivendo, o que mais precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Eu quero compartilhar mais uma vez um texto que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o versículo 31 somente. Quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Eu vou ler novamente o texto. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, eu quero falar debaixo do tema os frutos da verdade. Os frutos da verdade. Nós vamos iniciar hoje algumas ministrações a respeito dos frutos da verdade que esse texto vai nos apresentar. Isso porque o texto que lemos vai nos trazer alguns desses frutos que a verdade nos traz. O texto que lemos vai nos falar a respeito do momento em que a igreja estabelecida por Cristo, ela começa a caminhar e cumprir o seu propósito aqui na terra. E quando nós falamos de igreja, em primeiro lugar, eu quero que você se lembre, nós temos por vezes falado a respeito disso. Temos procurado trazer a você o que é o sentido real da palavra igreja. Porque quando pensamos em igreja, parece que até inconscientemente nós trazemos à nossa memória a imagem de um prédio, ou de uma instituição religiosa, ou de uma denominação. É claro que a igreja de Cristo, ela está presente nesses lugares, mas a igreja não se caracteriza essencialmente por nenhuma dessas realidades que acabei de falar, mas a igreja diz respeito a pessoas. Eu e você, que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos a igreja. E graças a Deus por isso, porque a igreja de Cristo, ela está espalhada hoje, ela está aí onde você está, ela está aqui onde eu estou, e nós podemos então cumprir a nossa missão como igreja. E o texto vai nos dizer que a igreja, na verdade. E quem é a verdade? A verdade não é um conceito filosófico. A verdade não é uma doutrina religiosa. Mas a verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu e você, que somos a igreja, quando estamos na verdade, que é Cristo, algumas coisas nós vamos experimentar na nossa vida. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você nesse dia está aqui no texto, quando a palavra de Deus nos diz que a igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, a Galiléia e Samaria. Quando estamos em Cristo, preste atenção, eu estou falando estar em Cristo, nós temos paz. Queridos, mais uma vez, assim como falei a respeito da igreja, da imagem que às vezes criamos, que temos na nossa mente, a paz não é somente um sentimento,
Quando pensamos em paz, muitas vezes nos lembramos de algumas manifestações de pessoas nas ruas com bandeiras brancas, buscando uma ausência de conflitos. A paz que a palavra de Deus nos traz não tem a ver com isso. A paz que a palavra de Deus nos traz é muito mais do que um sentimento. A paz, segundo a palavra de Deus, é uma condição. Independentemente do que estamos vivendo aqui fora, é possível experimentar de paz aqui dentro. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia nos diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Que se você foi justificado, se eu fui justificado, mediante a fé em Cristo, ou seja, nós fomos tornados justos mediante a justiça de Jesus, quando nós reconhecemos quem Jesus é e entregamos a nossa vida a Ele, nós somos justificados, os nossos pecados são perdoados e nós então agora temos paz com Deus. Então essa paz não é somente um sentimento, mas é uma condição em Cristo Jesus. Tanto é verdade isso, que o texto que nós lemos vai falar de um momento em que a igreja está debaixo de uma grande perseguição. O capítulo 9 do livro de Atos vai nos falar da conversão do apóstolo Paulo, de Saulo. E Saulo sai de Jerusalém para buscar os cristãos que estão em Damasco, para prendê-los. E o próprio Paulo, ao longo das suas cartas, vai dizer que ele concordou com a morte de muitos cristãos. É nesse contexto que a Bíblia está dizendo que a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela tinha paz. Como paz em meio a uma perseguição? Como paz em meio ao risco da morte? É porque a paz, eu volto a dizer a você, não é só um sentimento. A paz é uma condição daqueles que estão em Cristo. Isaías, quando foi profetizar a respeito de Jesus no capítulo 9, ele diz que Jesus, dentre outros aspectos, esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus que se fez homem, que se fez um de nós, que se conformou à nossa condição para nos trazer vida. Isaías diz que um dos nomes de Jesus é o Príncipe da Paz. Em João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus está para subir ao Pai, quando ele está para ser entregue, ser morto, e os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo, eles não tinham o entendimento total de tudo aquilo que estava acontecendo, afinal de contas, aquele com quem eles andaram 3 anos, agora estava falando que era necessário partir dessa vida e estar com o Pai. Jesus, numa palavra de consolo e de conforto aos seus discípulos, dentre outras coisas, ele disse a eles: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Por que a paz de Jesus é diferente? Porque a paz do mundo, ela é circunstancial. Mas a paz de Cristo é uma condição que ninguém, circunstância alguma ou momento algum da nossa existência pode tirá-la de nós. Então eu quero dizer a você que se nós estivermos na verdade que é Cristo, nós vamos experimentar de paz. Há uma paz reservada para você. Talvez você esteja inquieto, talvez você esteja amedrontado, talvez você esteja angustiado.
até mesmo desesperado. Talvez você esteja procurando em tantos lugares. Talvez você esteja buscando até na religião. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja procurando fazer coisas para tentar encontrar essa paz. Mas eu quero dizer a você, essa paz está numa pessoa chamada Jesus. E o que você deve fazer nessa manhã, nesse dia, após ouvir essa mensagem, é colocar a sua vida diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero experimentar desta paz. Eu quero viver debaixo dessa paz. Eu quero experimentar desta paz que excede entendimento, que está acima das circunstâncias da minha vida. Eu tenho buscado em todos os lugares, talvez até em pessoas, mas hoje eu me coloco diante do Senhor porque eu entendi que não há outro lugar em que eu possa encontrar a paz. É na verdade, querido, é na verdade que é Cristo. Um outro aspecto aqui, quando de uma forma mais prática, ande na verdade, procure colocar a verdade como um fundamento na sua vida. Aparentemente é mais fácil nós buscarmos saídas e subterfúgios ou atalhos para a nossa vida. Ande na verdade, não saia da verdade, não saia de Cristo, não negocie a sua fé. É nele que nós encontramos a verdadeira paz. Que você possa experimentar dessa paz nesse dia, que essa paz possa reinar dentro do seu coração e, consequentemente, tomar conta da vida daqueles que estão ao seu redor, da sua casa, do seu local de trabalho, dos seus relacionamentos. Que Jesus possa redirecionar todas as coisas na sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, nesse dia, pela tua palavra. A tua palavra revelada a nós e que norteia a nossa existência. E hoje, Senhor, como o primeiro fruto da verdade que é Jesus, como o primeiro fruto de uma vida em Cristo, o Senhor nos traz a realidade da igreja, do teu povo. E uma das características desse povo é que esse povo experimenta de paz. Uma paz que excede entendimento, uma paz que está acima das circunstâncias, uma paz que não é só um sentimento, mas é uma condição diante de Deus. Senhor, que esta verdade que é Jesus possa alcançar o coração daqueles que estão ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo, venha trazer a verdade, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que haja paz mediante a entrega da vida ao Senhor. Que haja um entendimento, que o Senhor abra o entendimento daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Para que haja conversão, para que haja salvação, para que haja um novo nascimento. Para que haja paz do homem com o Senhor, da mulher com o Senhor. E que esta vida, que esta casa, que este lar, que este lugar de trabalho, que este ambiente de lazer possa ser agraciado com a sua paz, que excede entendimento. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.